Multiplicação. Multiplicação no reino de Deus, ela vai acontecer através da vida de homens e mulheres que exerçam a sua fé, que realmente acreditam, possam acreditar que possam realizar algo grande, porque o nosso Deus é grande e quando Ele nos chama e coloca algo na nossa mão, Ele realmente deseja no coração dele é que nós possamos fazer algo significativo no reino de Deus. Então nunca diga, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Sempre declare, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Através da fidelidade, sem fidelidade vai gerar frutos. E através dessas três requisitos, nós vamos ter a multiplicação daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse palco hoje, nesse culto, sabendo que Deus tem colocado mestres que têm pregado nesse lugar já há tantos anos. Então eu não quero fazer aqui não é a minha intenção trazer uma pregação tão visível que vocês têm recebido aqui, mas uma conversa daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, sabe? Mas baseado dentro da palavra de Deus. Eu quero começar falando de fé. A Bíblia ela nos fala de uma forma muito clara, lá em Hebreus capítulo 11, verso número 6, um texto tão conhecido dos irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, nós vamos ter fé no nosso coração. Queridos, nós, lá na igreja, quando nós começamos o trabalho, quando o pastor João começou o trabalho da igreja Shalom, a igreja Batista Shalom, ele começou com 37 pessoas. Mas ele é um homem de muita fé no coração, de muita fé no seu coração dele. Quando eu comecei a congregar na igreja, a igreja devia ter mais ou menos umas 300 pessoas. Então eu participei de todo esse mover, esse crescimento que nós temos tido lá em Curitiba. Através de muita fé, estava compartilhando hoje com os pastores alguns desafios nossos para este ano. São desafios de muita fé, a compra do terreno onde nós estamos. E o desejo do pastor de longe sempre foi poder fazer algo muito significativo no reino de Deus. Ele sempre teve muita fé, ele sempre foi um homem de muita fé. O pastor Samuel conhece, ele não é assim, fisicamente falando, muito forte. Ele pesa 56 quilos, bem magrinho, mas pensa num homem de fé. Pensa num homem sério com Deus, num homem realmente que tem esse coração no reino de Deus de fazer as coisas para Deus. E não é na força do braço, mas é naquilo que está dentro do nosso coração e que Deus tem ministrado. E quando ele conheceu o pastor Eibe, e eles estiveram um tempo juntos em Bogotá, vendo todo aquele movimento que até então estava iniciando o G12, que foi algo muito forte aqui no sul também, eles foram lá olhar tudo aquilo, e aprender algumas coisas, ver o que estava acontecendo. Deus colocou muito forte no coração do pastor Odilon, do pastor Eibe, esse trabalho do MDA, meu discípulo amado, algo assim realmente que está no coração de Deus, porque o discipulado, a visão do MDA nada mais é do que firmar os laços de relacionamento e exercitarmos a nossa fé para ganhar almas e cuidarmos bem dela e fazermos algo significativo no reino de Deus. Não é para a glória do homem, para a exaltação do homem, mas é para a glória de Deus. E começamos a trabalhar, queridos, com células. O pastor Odilon sempre brinca, ele levou 12 anos para conseguir ter 12 células. E quando ele entrou, nós entramos no modelo do MDA. Deus foi abençoando, a igreja tem crescido. Esse ano, para a glória do Senhor Jesus, no dia 15 de novembro, nós vamos estar fazendo uma grande festa lá na igreja, celebrando as 1000 células. Mas, queridos, muito trabalho e exercitando muito a fé. Então, tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer no reino de Deus, nós vamos precisar exercitar a nossa fé. Hoje eu lidero uma região dentro da igreja, sou um pastor de tempo integral, mas também com relação à estrutura das células, eu cuido de uma parcela das células e como a igreja como um todo também. Mas dentro da região que eu cuido, no começo do ano estava com 279 células. Aí nós abrimos 2 igrejas, final do ano passado, e aí essas células agora a gente está contando dentro daquelas igrejas, então eu fiquei com 245 células. Mas na minha vida, há
13, 14 anos atrás, eu fui desafiado. Eu fazia parte de uma célula muito grande, um grupo. Vocês chamam aqui grupo familiar? Como que vocês chamam? Grupo familiar, isso, célula. Nós chamávamos naquela época grupo familiar. Eu fazia parte de um grupo familiar muito grande. Nós inclusive nos reuníamos na igreja. Nós éramos quase 60 pessoas. Era um grupão. Quando o pastor Odilon veio de Santarém, falou: gente, o segredo são grupos menores, que crescem e multiplicam, crescem e multiplicam. E ele trouxe a ideia e nós multiplicamos aquele grupo que eu fazia parte, um grupo grande, nós multiplicamos em 3. Lá na igreja nós nunca usamos a palavra dividir, é sempre multiplicação, porque quem divide é o diabo, mas no reino de Deus nós multiplicamos. Entende? Nós multiplicamos. E eu saí de líder de um grupo, isso há 13 anos atrás. 13 anos atrás. Desse grupo que eu saí de líder, hoje eu tenho quase 300 células. Ele foi crescendo, multiplicando, outros foram crescendo, multiplicando, multiplicando. É como a família que vai crescendo, mas exercendo a fé. Então eu estou te falando de coisas que nós vivemos na prática. Eu não estou te falando de coisas que são impossíveis. Eu sei que vocês estão num grande desafio aqui. Olha assim para o seu vizinho: Deus conta contigo. E com a fé que está dentro do seu coração. Porque, queridos, quando eu fui desafiado a ser um líder de grupo, eu poderia dizer: não, eu não sou capaz, eu não consigo. Quantos lembram daquele desenho do Lip Hard? Lembra aquele desenho da hiena e do leão? Quem lembra aí? Aquela hiena miserável, né? Ou hiena depressiva. Ó dia, ó vida, ó azar. Sempre falava que nada ia dar certo. Tem gente na casa de Deus que é assim: não, eu não consigo, eu não sou capaz. Amados, o reino de Deus é simples, somos nós que complicamos. O que Deus procura é homens e mulheres que tenham este coração, que queira exercitar a sua fé e queira trabalhar no reino. O demais Ele vai nos ajudar, Ele vai abrir as portas. E começamos a trabalhar, e as células foram crescendo, elas têm crescido, elas têm multiplicado, tem sido uma grande bênção. Aí a minha célula cresceu, chegou na hora de multiplicar a minha célula. Aí eu olhei para minha esposa e eu falei para ela: você aceita o desafio de ser uma líder na casa de Deus? Ela falou: é claro, é o que eu mais quero. Se eu bobear, ela passa na frente mesmo, ela é muito animada. E ela pegou, multiplicamos a célula, ela saiu de líder de uma célula. E assim, hoje os meus filhos, o mais velho, ele estava estudando, ele parou de liderar um tempo, mas ele liderou célula até 2 anos atrás, o mais velho. Por conta dos estudos e fazendo cursos e uma série de coisas, ele precisou parar um pouquinho. Mas o mais novo, estava comentando com o pastor Felipe, ele tem 17 anos, ele é líder de célula, envolvido com as coisas da igreja. Sabe, queridos, exercitando a fé. Ele tem um sonho, estava compartilhando com eles agora no carro, ele tem um sonho de ser pastor. E aí ele está terminando os estudos, e o meu sonho é que ele possa fazer uma faculdade e exercer o chamado dele. E aí ele falou essa semana: pai, você vai viajar, quando você voltar, nós precisamos ter uma conversa muito séria. Falei: misericórdia, o que foi? Falei: pai, eu quero fazer seminário no ano que vem, eu tenho um chamado e eu preciso exercer o meu chamado. Eu te confesso que eu fiquei um pouquinho assustado, mas por outro lado, muito contente dentro do meu coração, porque ele está exercendo a fé. Desde criança ele falava que ia ser missionário na China, que ia fazer isso, ia fazer aquilo. E ele cresceu vendo o pai e a mãe envolvidos no reino de Deus, trabalhando, cuidando de pessoas, e ele ama esse negócio. Porque, queridos, eu aprendi com a minha esposa. A igreja tem algumas dificuldades? Claro que tem, nós estamos lidando com pessoas. Pessoas têm suas limitações, mas nós nunca trouxemos essas dificuldades para dentro de casa. Resolvemos o que precisava resolver, mas dentro da nossa casa. Nós sempre declaramos: a igreja é uma bênção, as pessoas são uma bênção, cuidar de pessoas é uma bênção. Sabe, porque às vezes nós matamos os sonhos dos nossos filhos, matamos a fé que eles têm, aquilo que eles têm no coração de fazer, porque a gente faz alguns comentários que somos tão infelizes naquilo que comentamos. É algo muito interessante: algumas famílias, sem perceber, acabam almoçando e jantando os pastores.
com comentários tão ruins, e acabam matando a fé dos seus filhos. Então a fé é a chave que conquista o coração de Deus. Sem ela nós não temos como atrair a bênção de Deus sobre nós. E o pastor Odilon começou a exercer essa fé, e ele começou a acreditar, e ele nos levou também a acreditarmos que éramos capazes. Deus colocou algo no coração do nosso pastor: batizarmos 1000 pessoas, chegarmos a 1000 células e termos 100 igrejas. Queridos, esse ano, vamos chegar às 1000 células, vamos batizar 1000 pessoas de uma vez. Já estava comentando com o pastor Samuel, já estamos com 720. Gente, pensa num desespero, clamor, oração, porque nós entendemos que Deus nos chamou para fazer algo significativo, como Deus te chamou também. Não é a questão do número em si. E o pastor Odilon, ele sempre fala algo muito importante, muito relevante. Ele sempre fala para nós: gente, se Deus vê uma ponta de orgulho no nosso coração porque nós vamos batizar 1000 pessoas, que Ele não nos permita batizar 1000 pessoas, que Ele não nos permita. Se Ele ver uma ponta de orgulho, batizamos 1000 pessoas na nossa igreja. As coisas que nós fazemos no reino não é para nós nos tornarmos orgulhosos, mas é para servirmos as pessoas. O pastor Felipe esteve lá conosco, o pastor Rogério e as esposas. Eles viram tudo aquilo que nós fazemos lá com relação aos encontros, com relação às atividades da nossa igreja. É tudo com propósito, querido, servir as pessoas, como eu sei que vocês fazem aqui também. Eu estou te falando de coisas que a visão do MDA nos ajudou a entender. E a hora que as pessoas elas foram entendendo e colocando isso em prática, elas começaram a ter os resultados. Queridos, eu amo células, eu aprendi a amar. A palavra do Senhor nos fala no livro de Josué, quando Josué diz: vocês podem escolher quem vocês vão servir, eu já tomei minha decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu assentei aqui, eu me converti com 17 anos, fui o primeiro a me converter da minha família, me converti com 17 anos, e congreguei na igreja do Evangelho Quadrangular durante 7 anos, antes de estar lá com o pastor Odilon. Saí daquele lugar debaixo de uma direção de Deus, debaixo de muita bênção, com a bênção do pastor. O pastor é muito meu amigo, ainda esses dias estive com eles, porque eu aprendi esses valores do reino. Nós precisamos honrar os homens de Deus e aquele que nos ganhou para Jesus, porque tem gente que é ingrata. Então, o ano passado ele estava doente, eu fiz questão, fui lá visitar ele, estive um tempo com ele, orando junto com ele, tivemos um tempo tão gostoso, porque às vezes Deus nos direciona algumas decisões, e se é Deus que está direcionando, vai ser debaixo de bênção, debaixo de paz. E pude estar servindo, estou servindo o pastor Odilon, mas eu amo muito aquele que foi o meu primeiro pastor, que foi o pastor Arthur. Hoje ele não está mais exercendo o pastoreio, mas um homem de Deus, um homem de Deus mesmo. Então, com 17 anos, quando eu me converti, e eu comecei a entender o que é reino de Deus, que Deus me chamou com um propósito. Eu não sei se você já ensinou aqui os 3 S, Felipe. Então fala assim: Deus não me chamou, fala assim, Deus não me chamou para ser crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Tem gente que é assim, queridos: salvo, sentado e satisfeito. Daí, meu irmão, já aceitou a Jesus? Já, eu sou salvo. Você está bem? Estou bem sentado aqui. Está precisando de alguma coisa? Não, estou satisfeito. Não, Deus não nos chamou para sermos 3S, salvo, sentado e satisfeito. Deus nos chamou para trabalharmos no reino. E as células nos levam a trabalhar. Não tem como você estar envolvido nas células, você está envolvido direto com pessoas, você tem que trabalhar. E queridos, desde quando eu entendi o que é o propósito do reino, eu comecei a orar a Deus, falei: Deus, eu quero ganhar, eu preciso ganhar toda a minha família para Jesus. Eu não me conformo de eu conhecer esse amor. Eu tenho 3 irmãs, eu sou o mais velho, ver minhas irmãs e meus pais sem conhecer do teu amor, e amanhã ou depois acontece alguma coisa, o que será deles? E eu sempre fui inconformado com isso e comecei a orar. Queridos, eu costumo falar, eu sou um homem privilegiado. Eu fiz o casamento das minhas 3 irmãs,
Eu batizei as minhas 3 irmãs, fiz o casamento da minha sobrinha e batizei os meus 2 sobrinhos. Mas faltava o meu pai e minha mãe. E algumas vezes eu ia visitar o meu pai, eu chegava lá, estava aquela caixinha com uma velinha acesa. Nunca discuti com o meu pai por conta de religião. Sempre que tínhamos oportunidade, falávamos do amor de Deus, e ele entendia, às vezes não entendia algumas coisas, mas ele nunca entrou numa discussão comigo por conta de religião. Eu sempre procurei honrar muito meu pai, sabendo que Deus ia fazer algo. E algumas vezes eu passava na sala e eu fechava a portinha. E ia lá para a cozinha, daí eu voltava, às vezes minha mãe passava, abria de novo, mas muito tranquilo, assim, nunca tivemos nenhuma dificuldade. E aí, queridos, a minha irmã, ela falou: poxa, a célula vai multiplicar, ela podia ir lá para minha casa, ela mora atrás da casa do meu pai. Eu falei: olha aí, exercitando a fé. Eu falei: olha aí, é uma oportunidade. E a célula foi para trás da casa do meu pai, e começamos a convidar o meu pai. Não vou e tal. Mas aí, pessoal indo lá, aquela reunião gostosa de célula, gente. Sabe, aquela reunião, porque às vezes você convida a pessoa para vir na igreja, ela tem restrições em vir à igreja. Mas convida ela para uma reunião diferente. Eu não sei aqui, Felipe, lá nós fazemos lanche no final, né? Convidou para comer, a turma vai, gente. Vai mesmo. Vai ter um lanchinho no final e tal. E aí a gente ganha pelo estômago. E o meu pai começou a ir. Então estava a reunião, ele ficava sentado lá de fora, colocava uma cadeira e ficava do lado de fora. Aí já estava. E algumas vezes eu fui lá fazer supervisão, falei: pai, entra. Não, tá bom aqui fora. Então, passou um tempo, agora ele já estava dentro da casa, participando da reunião junto com a minha mãe. Aí a célula foi crescendo, aí ele falou para minha irmã, ela me ligou um dia, né, assim, mas muito alegre: mas olha, eu preciso te contar um negócio. Falei: fala, vivente. Você nem sabe o que aconteceu, você adivinha o que aconteceu. Eu falei: eu não sou adivinho, não sou. O que aconteceu? Ela falou: a célula está grande, e o pai falou para a célula ir lá para a casa dele, que a sala dele é maior. O negócio, tá bom. Levamos a célula lá para a casa do meu pai. Queridos, eu estava ministrando no domingo na igreja, e até hoje eu lembro da mensagem. Leve toda a sua família para dentro da arca. Eu estava falando sobre aquele texto de Noé, que Noé salvou toda a sua família. Eu estava pregando sobre esse texto. No final eu fiz apelo. Meu pai e minha mãe estavam na frente aceitando Jesus. Eu estou te contando isso porque talvez eu te ajude com alguma situação que você está vivendo dentro da sua casa. Exercite a sua fé e entenda que Deus tem dado ferramentas à igreja para que nós realmente possamos trabalhar, e as células é uma grande ferramenta de ganhar pessoas. Queridos, pude abraçar meu pai, eles aceitaram, faz 5 anos isso. Aí nós íamos ter um grande batismo na igreja no Dia dos Pais, no mês de agosto. Sem eu saber, meu pai conversou com o pastor Odilon, e ele falou: eu gostaria muito de me batizar, mas eu não gostaria que o Osni soubesse. Eu, no Dia dos Pais, quero honrar o meu filho. Quero fazer uma surpresa para ele. Gente, não preciso nem contar o que aconteceu. Estava lá, eu cuido do pessoal que vai batizar, eu reuni todo mundo na sala, dei uma palavra, chequei se estava tudo certinho e tal. Então eu olhei todo mundo, e era um grande batismo, né? Nós batizamos, eu acho que quase 200 pessoas naquele culto. E aí o pessoal tudo lá na frente, e eu estava lá, né, orando pelo pessoal. Daí o pastor Dilon pediu o microfone, ele falou: e nós vamos ter algo muito especial agora. Normalmente nesse Dia dos Pais, os filhos presenteiam os pais, mas hoje tem um pai que quer presentear o seu filho, por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo que realmente ele colocou diante de Deus. E aí entra o meu pai e minha mãe de beca branca. Queridos, eu tive o privilégio de batizar o meu pai e minha mãe, sabe, os dois, batizamos os dois juntos, eu e o pastor Odilon, o casal junto, sabe, foi uma glória de Deus, um negócio assim tremendo. Tem célula na casa do meu pai, desde que a célula foi para lá, nunca mais saiu, multiplicou, falou: não, aqui tem que ter célula. Todo domingo, eles sentam sempre no mesmo lugar, eu olho lá, está lá o meu pai e minha mãe sentadinhos. Queridos, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E a célula é uma grande ferramenta, mas uma grande ferramenta para você ganhar a sua família, sabe? É só você fazer a sua parte, dando um bom testemunho, sem entrar em discussões que às vezes não nos levam a nada, não vão nos levar a nada. Mas sempre que você tiver oportunidade, testemunhe, testifique daquilo que Deus tem feito. Agora a célula está para multiplicar de novo, mas meu pai já falou, mas vai continuar aqui, né? Eu falei, não, pai, vai sair uma parte, mas vai continuar, e não preocupa não, vai continuar. E ele, sabe, eles são anfitriões, e a minha mãe gosta de fazer bolo, e ela faz, e é um negócio impressionante, sabe, faz com muito amor, com muito carinho. Entenderam o valor do reino, sabe, queridos? Então essa fé, ela vai nos levar a acreditar que Deus vai fazer aquilo. Queridos, quando eu olho meu pai e minha mãe e a obra que Deus fez, eu falo, Deus, é só o Senhor para fazer isso. Humanamente falando, impossível, mas por conta da visão, por conta do reino de Deus, do cuidado. Hoje eles são discipulados, meu pai e minha mãe são discipulados, são cuidados, sabe, os líderes cuidam deles com muito amor, com muito carinho. Eu chego lá, né, eles falam, ó, chegou o pastor, mas nós também somos filhos. Eles falam bem assim, sabe, aquele amor, aquele cuidado, queridos. É o reino de Deus crescendo e as pessoas sendo tão abençoadas dentro do reino de Deus. Então eu conto isso para você entender que é possível. Eu não sei, dentro da sua casa, talvez você ache que é tão difícil. É possível. E Deus tem nos dado ferramentas, e as células são ferramentas aonde nós conseguimos entrar na casa das pessoas, aonde nós conseguimos de uma forma muito simples, mas muito séria, tocar o coração das pessoas. Nós temos tantos testemunhos lindos. Eu tenho um rapaz, hoje ele é um líder de setor, supervisor, que cuida, aliás, agora ele não está exercendo, ele foi um líder de setor, aí por conta de uma dificuldade que ele teve dentro da família, ele pediu para afastar um tempo, mas não era nada particular com ele, era uma questão que ele queria resolver, por testemunho. Aí entendemos que era bom ele sair um tempo, mas continua fiel dentro da igreja. Mas um homem, totalmente arrebentado, foi ganho na célula. E pensa alguém que tem um coração no reino de Deus. Nós temos um rapaz, há tantos testemunhos que eu poderia contar. Ele era um morador de rua, catava latinha na rua, ele foi esfaqueado por conta de drogas e tudo mais. Pensa em um evangelista que traz pessoas para a igreja, um negócio impressionante. Nós estávamos na nossa chácara o ano passado, e o pai de um dos nossos pastores, o pastor Samuel, ele tem acho que 80 e alguma coisa também, um homem de Deus, né? Cuidou de muitas igrejas em Santa Catarina, pastor José Frederico, e ele estava lá tomando um solzinho. Ele foi visitar o filho lá na chácara, ele estava tomando um solzinho, e esse menino Jacó passou, ele olhou, falou, tá tudo bem com o senhor, vozinho? Tá tudo bem, mas ele não sabia que ele era pastor. Estou aqui tomando um solzinho, fiz uma cirurgia. Ele falou, mas o senhor sabe que Jesus te ama? E Jesus tem um propósito na sua vida? E ele sentou e começou a pregar para o pastor. E ele deixou, porque ele achou aquilo tão lindo. Daí ele falou, olha, Jesus tem um propósito na sua vida, e essa enfermidade nós vamos orar, ela vai embora. E olha, o senhor está aqui na chácara, o senhor veio visitar, né, o pessoal aqui, o senhor mora aqui perto. Ele falou, não, eu sou pai do pastor Joel. Ah, você é pai do pastor Joel? Eu sou o pastor José. Aí ele ficou todo envergonhado, sabe? Mas aquelas pessoas que não perdem a oportunidade de falar do amor de Jesus e de convidar as pessoas. Queridos, e quando nós entendemos isso e começamos a exercitar a nossa fé, a igreja foi crescendo, as células foram crescendo e as coisas foram acontecendo. As células foram multiplicando, nós chegamos a 100, depois chegamos a 200, depois o nosso alvo foram 300, depois 400, depois 500, 600. O ano passado nós terminamos o ano com 800 e esse ano nosso alvo é 1000. Mas tudo isso para a glória de Deus, sabe? Tudo isso é para a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus tem nos dado. No MDA nós exercitamos a nossa fé, cuidando de uma célula, discipulando, ganhando almas e cuidando bem delas. Esse é o propósito do MDA, sabe? De ganharmos as pessoas, mas cuidarmos bem dessas pessoas, garantirmos que essas pessoas vão ter um crescimento através do discipulado, garantirmos que essas pessoas vão conhecer o propósito de Deus na vida delas.
Porque, amados, acontecia um negócio muito interessante no Brasil. Agora mudou um pouco. Mas até uns anos atrás, eu achei muito linda a história do pastor Samuel. Quantos anos pastoreando aqui, pastor? 46 anos. Mas nem todas as igrejas eram assim. Muitas vezes o pastor saía de férias, quando ele voltava, tinha outro lugar. As pessoas... E tinha essa rotatividade. De uns anos para cá mudou. Os pastores têm ficado mais na igreja, mas é as ovelhas que têm feito essa rotatividade. Não tem criado raiz. E a visão, ela nos ajuda a levar as pessoas a criarem raízes, a trabalhar para Jesus e ver o fruto do trabalho e ter raiz, gente. A gente não pode... Esses dias eu estava ministrando para os líderes e eu falei algo para eles. Eu falei: queridos, nós não podemos... o discipulado na vida das pessoas tem que levar as pessoas a realmente se firmarem dentro daquilo que é o propósito de Deus. E o discipulado vai nos ajudar a não criarmos crentes cebolinha dentro da igreja. Sabe cebolinha? Cebolinha você tem que mudar ela de tempo em tempo, senão ela morre. Cebolinha assim, né? As irmãs falam: cebolinha, o tempero, é cebolinha mesmo que fala aqui, né? Se você pegar um pé de cebolinha e você arrancar, você vai ver que ele quase não tem raiz. Tem gente que não sossega em um lugar, ela fica mudando de lugar, e ela não consegue criar raízes. E a visão nos ajuda, através do compromisso, a criarmos raízes, e podemos realmente fazer algo muito significativo no reino de Deus, sabe? E o crente cebolinha, ele não se cria dentro da visão, porque o que o Senhor pede de nós, como seus servos, é que venhamos a ter compromisso no reino de Deus. E uma igreja compromissada, queridos, olha, vai abalar as estruturas do inferno, vai abalar mesmo, por conta do compromisso do povo de Deus, tá? A fé não é sentimento, é atitude. É você realmente fazer a sua parte, você realmente olhar para a pessoa e saber que Deus vai te usar de uma forma ou de outra. A minha esposa, eu fico impressionado com ela, ela não perde oportunidade mesmo. Ela está terminando, né, os estudos dela, que ela precisou parar quando ela era jovem. E aí nós conversamos o ano passado. Eu falei: olha, falta tão pouco para você terminar. Termina. Ela está terminando agora esse ano. E ela convida os professores e leva para a igreja e evangeliza mesmo. É onde você está, você fazer a sua parte. A nossa fé, ela vai ser provada, com certeza ela vai ser provada. 1 Pedro 1,7 fala que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que ouro que perece, e é provada pelo fogo, e se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Mas a fé vai nos levar a sermos praticantes da palavra de uma forma muito firme, e realmente vermos os resultados daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu gosto muito de Mateus capítulo 9, a partir do verso 2, que vai nos contar a história daquele paralítico e aqueles homens que levaram aquele paralítico para estar com Jesus. Quando Jesus olha aquela cena, Jesus fala da fé daqueles 4 homens que estavam levando aquele paralítico. Aquele paralítico não tinha tanta fé que ele ia ser curado, mas os outros tinham, que algo ia acontecer. Então é de nós sermos esse instrumento na mão de Deus, através das nossas células, através do discipulado, levarmos as pessoas a crescer. Amanhã de manhã eu quero falar um pouquinho mais sobre discipulado. Mas o discipulado na minha vida, ele tem me levado cada dia realmente a crescer e a experimentar algo tremendo da parte de Deus. O meu discipulador é o pastor Odilon, já há muitos anos. Ele, além de ser meu pastor, é o meu mentor também. E para mim é um privilégio poder sentar e aprender com alguém que realmente tem crescido tanto, e é alguém tão sério com Deus, de um caráter irrepreensível. E o discipulado na nossa vida é para nos levarmos a esse nível de intimidade com Deus, é para exercitar a nossa fé. Eu precisava fazer um negócio ano passado, já há alguns anos, eu vinha orando com a minha esposa para trocarmos a nossa casa, e era um negócio grande que eu precisava fazer. E sentei com o pastor Odilon, eu falei: pastor, me ajude, você é um homem de tanta fé, né? Já comprou tanta coisa aqui para a igreja, exercitando a sua fé, eu preciso crescer nessa área, porque eu sempre gostei de fazer negócio assim. Comprou, pagou no máximo em 3 vezes. Esse sempre foi o meu jeito de fazer negócio. E pensar em financiar algo, só de pensar me dava um desespero. E aí sentei com ele, e ele me explicou: não, você faz assim, olha assim e tal.
Sabe, queridos, é você ter alguém que vai te ajudar, através de conselho, através de oração, a você colocar a sua fé em prática e fazer algo debaixo de bênção e realmente ter aquela paz no seu coração. E aí pudemos no ano passado fazer esse negócio, tem sido uma bênção, mas debaixo desse cuidado, sempre, tudo aquilo que eu vou fazer. Às vezes a gente recebe alguns convites, eu falo, olha, puder servir, eu vou servir com muita alegria, mas primeiro preciso conversar com o meu pastor. Não assumo nada sem ter a bênção do meu pastor, sem ter a bênção do meu líder. Sabe, eu aprendi isso, queridos, aprendi essa honra, esse cuidado, e isso tem sido bênção na minha vida. Então o primeiro F é fé, o segundo é fidelidade. Fala assim, fidelidade. Salmos 101, verso 6 diz que o Senhor procura os fiéis sobre a face da terra. O Senhor olha e Ele procura aqueles que são fiéis. O trabalho no MDA, dentro da visão, ele vai realmente exigir de nós, como a palavra de Deus nos mostra, muita fidelidade e compromisso. Os discípulos só chegaram aonde chegaram e fizeram tudo aquilo que era a proposta de Jesus para eles, quando Jesus os chamou, porque eles exercitaram a fé e foram fiéis ao Senhor. Tiveram alguns deslizes. Pedro, a gente sabe que teve um deslize, mas logo ele voltou de novo e ele entendeu que foi um momento de fraqueza e foi um homem tão fiel. Os líderes na casa de Deus precisam ter esse coração. Líderes de célula, discipuladores, precisa ter esse coração. Primeiro exercitando a sua fé, mas um coração fiel à sua liderança. Eu fico assim impressionado. O pastor Odilon, ele faz discipulado com o pastor Eito, mas ele é muito fiel ao seu discipulador, e ele passa essa seriedade para nós dentro do reino de Deus. E através deste comprometimento dos nossos líderes de célula, sendo fiéis à sua liderança, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, o que ele fala? Primeiro é Deus na nossa vida, Deus em primeiro lugar, Deus é primazia. Tudo que nós fizermos precisa ser para glorificar o nome de Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Mas o segundo mandamento fala com relação ao próximo. Então lá na igreja nós sempre ministramos e ensinamos sobre a cruz, a mensagem da cruz. No domingo é o primeiro mandamento, é você se reunir para celebrar a Deus, para adorar, para estar como a grande família, a congregação dos santos reunidos, celebrando ao Senhor, é o primeiro mandamento. Mas na quarta-feira, que é a maioria das nossas células, e no sábado as células de jovens, aí é o segundo mandamento, é o braço da cruz, é amar ao próximo, porque aí você está em contato dentro da célula com aquelas pessoas, então você pode ter aquele cuidado mais de perto. Então fala assim, o primeiro mandamento, é lá, é com Deus, tá? E o segundo é lá na célula, com o próximo, lá na sua casa, na sua família, cuidando da sua família. Entende, queridos? Então nós ensinamos isso na igreja, que o líder ele precisa ser muito fiel nos cultos e ser muito fiel à sua liderança, e também lá na célula com os seus liderados, através do discipulado de fidelidade. E essas coisas, elas precisam ser trabalhadas com muito jeito, mas precisam ser ensinadas no meio da igreja. Porque uma das grandes dificuldades, que nós encontramos quando as pessoas vêm do mundo para dentro do reino, é que elas possam mudar os valores. Elas vão mudando aos poucos, mas precisam mudar. Por exemplo, lá no mundo é normal falar mal. Dentro da igreja, no reino de Deus, isso não é normal, é anormal. Lá no mundo é normal fazer tantas coisas que a gente sabe que são erradas. Dentro da igreja é uma vida de santidade, dentro do reino é uma vida de santidade. E trazer as pessoas a esse nível de fidelidade. Então lá na igreja, toda vez que nós vamos multiplicar uma célula, nós fazemos uma entrevista com o futuro líder ou a futura líder. Uma entrevista muito simples. Se o pastor Odilon não pode fazer, eu faço essa entrevista. Normalmente é eu que estou fazendo agora, termina a reunião, muita gente quer falar com ele, então eu tenho feito isso. E a gente faz algumas perguntas muito simples,
para aquela pessoa que vai assumir a futura célula. Está lá o líder e aquele que ele vai multiplicar. E a pergunta é a seguinte: o que tem te motivado, o que tem te levado a assumir esta célula? Ah, não, eu nem queria, mas ele falou que eu tenho que assumir. Graças a Deus até hoje nunca aconteceu isso. Mas um dos propósitos dessa pergunta é conhecer o coração da pessoa. Se ela está sendo forçada a fazer algo, porque as coisas forçadas não dão certo, tem que ser de coração. Então normalmente as pessoas falam: não, é porque eu tenho recebido tanto, esse cuidado que eu tenho recebido eu quero também multiplicar na vida de outras pessoas, eu quero ser fiel a Deus, Deus tem feito tanto na minha vida e eu quero poder ser útil no reino de Deus cuidando de pessoas. Então coisas lindas que a gente escuta. Então legal, o coração, a motivação do coração está boa. Segundo, nós agradecemos a disposição do coração delas de nos ajudar a cuidar do rebanho, né? E realmente é um privilégio poder ter pessoas que vão estar nos ajudando a cuidar do rebanho. Terceiro, nós falamos, né, da importância e da responsabilidade que é quando assumimos um compromisso com Deus, da fidelidade que nós precisamos ter. Aí falamos de 1 Timóteo 2:2. Eu sempre procuro trazer para uma linguagem bem de hoje, né? Aquilo que você tem visto, aquilo que você tem aprendido, né? Procura passar aquilo que você tem aprendido com homens fiéis, homens idôneos, aquilo que tem sido bênção na sua vida, agora transmite a outras pessoas também. Deus vai usar a sua vida. Isso é multiplicação. Aquilo que você tem recebido agora você vai passar para frente. Esse é o propósito do reino. Aí no final a gente fala o seguinte: se algum dia, por alguma razão, por exemplo, o Alan com a Dani mudaram de cidade, se algum dia por alguma razão você precisar mudar de cidade, questão de trabalho, uma outra questão que vai além das suas forças, e você não puder mais liderar essa célula, assim como hoje eu vou orar contigo, vou abençoar a sua vida, você precisa entregar a liderança da célula na mão do pastor Odilon. E aí é com ele, não é nem comigo, é com ele, que é o anjo que Deus colocou na igreja, e ele precisa abençoar a sua vida. Gente, quando nós começamos a fazer isso de uns 5 anos para cá, isso trouxe uma responsabilidade no meio da igreja. Mas uma responsabilidade mesmo. Ninguém é obrigado a ser líder de célula, a gente não força ninguém. Mas uma vez que você assume o compromisso, primeiro é com Deus, depois é com os homens. Entende? Então isso trouxe assim uma responsabilidade dentro do reino. E graças a Deus, né, de vez em quando a gente tem uma situação ou outra. A igreja é normal, como toda outra igreja, né? Tem pessoas, tem suas lutas, tem seus momentos difíceis, mas sempre que elas vêm conversar com a gente procura motivar e falar do propósito. E aquele que é fiel e tem permanecido fiel, Deus tem honrado de uma forma tremenda e poderosa. Amém, queridos? Aqueles que obedecem a palavra, são aqueles que a Bíblia chama de fiéis, e com estes o Senhor compartilha a sua intimidade. Queridos, Mateus 28:19, um versículo tão conhecido: portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Senhor quem nos mandou fazer discípulos. O Senhor deixou muito claro aos seus discípulos, este é o propósito de eu estar aqui. Vocês estão exercitando a fé de vocês junto com a minha fé, vocês estão vendo como que as coisas funcionam, vocês estão participando desse mover. Logo, logo eu não estarei mais com vocês, mas através da fidelidade de vocês, em continuarem me servindo, vocês vão fazer algo muito significativo. E se hoje o Evangelho chegou até nós, foi por conta da fidelidade daqueles homens. Então, queridos, aquilo que Deus quer fazer, lá na rua onde você mora, lá no seu trabalho, dentro da sua casa, vai depender da sua fé e da sua fidelidade com Deus e com a igreja, com os líderes dessa casa. A visão, ela é muito linda, mas a visão só vai funcionar se nós exercitarmos a nossa fé e se nós realmente tivermos esse coração fiel para com o nosso Deus e para com a nossa liderança, aceitando os desafios, entendendo que Deus sempre vai nos desafiar, Deus sempre vai nos levar a conquistarmos coisas maiores no reino de Deus. Porque no reino de Deus, esses dias eu estava em uma igreja, eu fui ministrar para alguns líderes, e é uma igreja, ela tem 48 anos em Curitiba, eu acho que não tem 35 pessoas naquela igreja. Uma dificuldade, uma luta, e aí o pastor veio conversar comigo e falou: pastor Rosnei, o que está acontecendo? Por que as coisas não caminham? Um homem de Deus, um homem muito sério. Eu falei: pastor,
Deus quer abençoar a sua igreja. E Deus tem abençoado as pessoas que estão aqui, elas estão recebendo. Mas você precisa realmente entender aquilo que Deus quer fazer nesse lugar e o modo como Deus quer fazer. A palavra, ela não muda, já falei isso. Os princípios de Deus não mudam. Mas às vezes nós precisamos buscar em Deus as estratégias para ganharmos as pessoas. E a visão só veio para somar dentro daquilo que é o propósito de Deus, ganharmos pessoas, através das nossas células, através da visão. Quando você vai em Santarém, você já esteve lá, Felipe? É impressionante, uma cidade no meio do nada, cercada de mato, uma igreja com mais de 60 mil pessoas. Aquilo é impactante quando você olha. Você vai comprar um pão, é padaria Jeová Jiré. Você vai, borracharia Jeová Rafá. Você vai comprar um sorvete, você está lá, você é da onde? Eu sou lá de Curitiba. Você veio fazer o quê? Eu vim na Igreja da Paz, eu sou de lá também, Paz do Senhor. Gente, impressionante. Sem contar que tem igrejas batistas, tem igrejas do Evangelho Quadrangular, da Assembleia de Deus lá na cidade também. Sabe, o mover de Deus é algo impressionante. Agora eu pergunto, é só para Santarém? Claro que não, queridos. Nós entendemos que Deus tem isso para Curitiba também. E por isso que nós estamos crescendo. Nós, na grande Curitiba, quando a Dani estava lá com o Alan, só tinha Shalom ali do Xaxim, né? Hoje nós já temos mais 7 igrejas em Curitiba, espalhadas na grande Curitiba. Curitiba, como Porto Alegre, é uma cidade grande. Então nós já temos 7 igrejas dentro de Curitiba. No domingo à noite acontece simultaneamente, no mesmo horário, 8 cultos em Curitiba, da igreja Shalom, servindo as pessoas, procurando realmente levar o reino de Deus. As pessoas às vezes têm dificuldade para vir à igreja por conta de distância, então vamos lá. Se elas não podem vir, vamos até elas. Mas sempre começamos as igrejas com células. Estava compartilhando, acho que foi com o pastor, não sei se foi com o Felipe, com quem hoje de manhã, a nossa igreja mais novinha agora, do bairro chamado Pinhais. Nós começamos o trabalho lá com 5 células. Começou uma célula, cresceu, multiplicou, foi para outra, chegou em 5. Aí eu fui fazer supervisão e eu cheguei numa garagem grande, tinham 34 pessoas, gente, naquela célula. Falei, nossa, isso aqui, gente, é 3 células que está aqui, pastor, mas não dá, é muita gente, nós precisamos de uma igreja aqui, esse povo não consegue ir para lá, é longe. Falei, é verdade. Conversei com o pastor Odilon e ele tem um coração muito aberto. Falou, se é do jeito que você está falando, e eu sei que é, porque você tem visão de reino, vai lá e procura um salão então. Aí fui lá e olha o salão, arrumamos um salão que cabe mais 120 pessoas. A igreja fez 1 ano agora no mês de agosto. Começamos com 5 células, ela já está indo para 20 células e está com 2 cultos. Gente que tem um coração simples, mas muito fiel. Muito fiel. Fé e fidelidade andam juntos. E eu estou falando nessa noite para homens e mulheres que têm esse coração. Você está aqui porque você entende os valores do reino. Você está aqui porque você ama Jesus. Você está aqui porque você quer ganhar a sua família toda para Jesus. Você está aqui porque você quer ganhar o seu vizinho, a sua vizinha. Você quer ganhar o seu colega de trabalho. Gente, que coisa linda. Esses dias eu estava dando a abertura do culto. E aí eu olhei, eu vi um rapaz que trabalhou comigo durante muitos anos. Eu trabalhei durante 25 anos em uma empresa, uma multinacional. E eu olhei e falei, aquele rapaz trabalhava comigo. Terminou o culto, fui conversar com ele. Ele falou, não, eu estou congregando, vou vir congregar aqui agora. Eu mudei aqui para perto e tal. Gente, como é bom quando você tem a ficha limpa. Sabe, as pessoas chegam, elas olham para você e elas têm uma boa referência da sua pessoa. Agora já pensou se eu olho para ele, nossa, o cara sabe tudo que eu fiz lá na empresa e ele está aqui agora, vai me sujar com o pastor Odilon. Misericórdia, gente. Mas quando você tem a ficha limpa, quando você realmente está assim, muito tranquilo diante de Deus, aonde você estiver, Deus vai te usar para ser uma referência na vida das pessoas. E às vezes você não vê o resultado na hora, mas passa um tempo aí você vê. As coisas acontecem. Então a fidelidade está ali, ó, juntinho. Fidelidade é obediência, que vai nos manter na presença de Deus. Fidelidade se mostra no serviço prestado ao Senhor. Mateus
né, capítulo 24:15, vai falar do servo bom e fiel. Queridos, aquele texto que eu falei de 2 Timóteo 2:2, o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-os a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Este é o discipulado, esta é a visão do MDA. É você ganhar pessoas e preparar aqueles que vão te ajudar a cuidar das pessoas. Porque se você quiser cuidar sozinho, vai ficar difícil. Hoje eu não consigo mais cuidar das pessoas que Deus tem dado dentro das células que fazem parte da minha região. Não tem como. Eu precisei multiplicar e ir levantando pessoas. Hoje eu tenho 5 pastores que me ajudam. Uma é a minha esposa, mais 2 pastores que são tempo integral e mais 2 líderes que não são pastores, ainda são líderes de distrito, que me ajudam no pastoreio desse povo. Nós temos hoje 26 setores que cuidam dessas células. Então você vai multiplicando, você vai dando oportunidade para as pessoas. Eu esqueci de perguntar, termina 9:30, pastor? Tá. Você vai multiplicando no meio do rebanho. Você vai dando oportunidade para as pessoas crescerem e exercerem o seu chamado. Fé e fidelidade. Não existe o quase fiel. Deus exige de nós obediência total. No reino de Deus não tem meio termo. Eu gosto muito de Mateus 24. Mateus 24 vai falar de 2 caminhos, vai falar de 2 casas. O reino de Deus é sempre assim. Ou é ou não é. Não tem meio termo, né, pastor Samuel? Você tem que... Não tem aquele negócio de ficar em cima do muro. Eu escutei esses dias uma história muito interessante. Diz que o camarada estava em cima do muro, de um lado estavam os anjos, do outro lado estavam os demônios. E os anjos para ele: pula para cá, rapaz, vem pular de cá. E ele ali, e olhando os demônios bem tranquilo. E os anjos: vem para cá, rapaz, pula pro lado de cá. Aí ele ficou invocado com aquele negócio, né? Ele falou para os demônios: escuta, estão me chamando lá de lá, vocês não vão me chamar? Eu estou aqui em cima do muro, não estou nem lá nem aqui, vocês não vão me chamar para cá? Aí os demônios falaram: não, mas o muro é nosso. Né? O muro é nosso, pode ficar aí, o muro é nosso. O muro é nosso, você pode continuar aí. Então quem fica em cima do muro é muito perigoso. Coluna do meio não dá, né, pastor Samuel? É posicionamento do reino de Deus. É posicionamento. Ou você joga a favor ou você joga contra. Mas graças a Deus nós jogamos a favor. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2 vai nos falar a respeito do obreiro como um servidor fiel. Porque o Senhor nos chamou para sermos um servidor fiel dentro do reino de Deus. Até eu vou ler esse texto de 1 Coríntios, porque ele é muito tremendo, é tremendo esse texto. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e verso 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fala assim: encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguiu a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. O que Paulo está falando aqui? Que dos homens e mulheres que servem ao Senhor, Deus procura fidelidade dentro do nosso coração. Fidelidade, integridade, caráter. É isso que Deus busca. E eu quero falar um pouquinho sobre fruto. Gente, fé, fidelidade, vai ter fruto no meio. João capítulo 15 é um texto tão conhecido dos irmãos, que fala muito a respeito, né, daquilo que é o propósito do reino de Deus para as nossas vidas, que nós possamos dar frutos, que realmente nós possamos levar também as pessoas a dar frutos. Ele nos deu uma missão muito clara: que nós venhamos a dar frutos e levar outras vidas à salvação e à maturidade. Nós somos a lavoura de Deus, 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O propósito de Deus nas nossas vidas é que nós possamos dar frutos no reino. E o trabalho com células, ele vai nos dar esta oportunidade de realmente darmos muito fruto. Não que na igreja, nos cultos, nós não possamos dar. Nós podemos convidar pessoas para estarem aqui, os pastores vão estar pregando, vão fazer apelo, as pessoas vão aceitar Jesus. Mas, queridos, que coisa linda lá nas células, quando as pessoas se rendem a Jesus. Deus usando a sua vida de uma forma muito simples.
levando aquela pessoa a conhecer do amor de Deus. E não tem coisa mais linda que os bebês espirituais no meio da igreja, aqueles que nós ganhamos para Jesus. Os nenéns, né, eles trazem a vida dentro da casa, eles são a alegria da casa. Também a gente sabe que dá serviço. Eu lembro, meus meninos hoje estão grandes, né? Meninos 21 e 17 anos, mas eu lembro quando eles eram pequenininhos, trocar fralda, mamadeira, né? Quantos aqui estão nessa fase das fraldas e mamadeiras aí com as crianças, né? Tem alguns, eles sabem do que eu estou falando. Mas que bênção, queridos, você poder ver o crescimento. E aí depois tem outras fases que vão vir à medida que eles vão crescendo. Hoje os meus filhos, eles trabalham, eles ajudam em casa, porque eles já cresceram, eles não são mais crianças. Então nós precisamos ganhar as pessoas, mas levar essas pessoas ao crescimento. Isso nós vamos conseguir através do discipulado, através do acompanhamento, levar a pessoa a entender o propósito de Deus, porque não dá para ficar trocando fralda o resto da vida, dar comidinha na boca. Mas tem gente que está dentro da igreja, é assim. Eu não sei se aqui em Porto Alegre tem os manhosos, porque tem criancinha que às vezes faz manha e não quer comer, né? Você vai lá com a colherinha, com a papinha, com a sopinha, não pelo, não quero. E tem gente dentro da igreja que é assim, aí não quero, eu não gosto disso, não gostei da palavra, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Nós precisamos crescer. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás, se eu não me engano, do John Bevere, ou eu acho que é do John Bevere. Ele fala algo muito interessante. Antes que ele pudesse crescer no ministério, ele começou a questionar o pastor dele. E um dia ele foi orar, ele falou: Deus, eu tenho que sair dessa igreja, porque as mensagens do meu pastor estão tão fracas, elas não falam mais comigo, e não sei o que. O Espírito Santo falou muito forte com ele: as mensagens são boas, é o seu coração que não está recebendo as sementes. A palavra é a mesma, ela não muda. E aí diz que deu um desespero dele, ele chorou na presença de Deus, pediu perdão, foi lá, pediu perdão para o pastor dele. Ele falou que no outro domingo Deus falou tanto com ele através da palavra, um negócio impressionante, entende? Então é de nós termos, né, essa disposição de crescer, porque tem gente que parece que está conformada daquele jeitinho. Gente, eu sou inconformado no reino de Deus, eu sempre quero estar fazendo, né? Eu quero fazer mais para o Senhor. E eu orei com a minha esposa alguns anos atrás nós oramos ao Senhor e falamos: Senhor, nós nunca queremos cobiçar nada o que é dos outros, mas tudo que o Senhor tem para nós, nós queremos. Gente, começou a vir coisa para fazer, e coisa para fazer, e coisa para fazer, que às vezes ela olha para mim e diz: meu Deus, será que nós vamos dar conta? Eu falei: se Deus está dando, é porque Ele acredita que nós vamos dar conta. Sabe, de você realmente acreditar, você é um instrumento nas mãos de Deus, da sua maneira de ser, alguns são mais explosivos no falar, outros são mais tranquilos, mas Deus vai te usar da mesma forma. Para dar frutos precisamos ter uma vida de relacionamento com Cristo, intimidade com Deus. Deus espera que nos tornemos frutíferos. Quando isso não acontece, nós corremos sérios riscos na nossa vida espiritual. Eu gosto muito, queridos, de Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 26, ele vai nos falar a respeito de uma promessa que Deus tem para o seu povo e para os seus filhos. 26, a partir do verso de número... eu vou ler a partir do 3, diz assim: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua mercê, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra.
Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Agora olha o que ele fala no verso 9: para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Este é o propósito de Deus, nos fazer frutíferos e fecundos no reino de Deus. Queridos, no reino de Deus nós não podemos ter esterilidade. Nós precisamos ser desesperados. Todo culto, lá na Shalom, no culto da manhã ou no culto da noite, é feito apelo. Sempre damos um jeito de fazer, sempre queremos dar oportunidade para as pessoas aceitarem Jesus, porque é o fruto da igreja que nós vamos apresentar ao Senhor, as almas que nós ganharmos. E o coração do nosso Deus, ele pulsa por almas. Esse é o coração do nosso Deus. Gênesis 28:3: o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. Deus quer nos levar a experimentar algo tremendo, queridos. Esse crescimento que eu falei da igreja, que nós temos experimentado lá, e tantos outros lugares têm experimentado também, vocês também têm experimentado aqui, através das células, através do discipulado, é para realmente podermos exercer a ordenança do Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Este é o nosso desespero. Por que esse desafio de 1000 pessoas para batizar? Quando o pastor Odilon nos trouxe o desafio no começo do ano, nós estávamos, os pastores reunidos, ele falou: gente, Deus falou muito forte ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Não compartilhei nem com a minha esposa ainda, quero compartilhar com todos vocês aquilo que Deus falou comigo. Vocês não me falem nada agora, vamos orar. Nós estávamos na nossa chácara no retiro, falou: vamos orar à noite e amanhã nós vamos conversar de novo sobre o assunto que Deus colocou no meu coração. Batizarmos 1000 pessoas, nós vamos chegar a 1000 células, uma pessoa por célula. Fala assim: uma pessoa por célula. É possível ganharmos uma pessoa durante um ano, cuidarmos bem dela e levarmos ela ao batismo? É possível ou não é? É possível. Cada célula fazendo a sua parte, não fica pesado para ninguém. Cada um faz a sua parte e nós conseguimos fazer algo grande para Deus. E aí fomos orar e todos nós entendemos que é de Deus o negócio desse. É um grande desafio. Entendemos que é de Deus. E aí levamos todos os nossos líderes a realmente entenderem esse propósito. Gente, pensa o desespero no meio da nossa liderança. Pastor, eu ainda não tenho ninguém, mas olha, eu estou orando, estou jejuando. Isso mexeu com a igreja, mexeu com os líderes, mexeu com a membresia da igreja, por conta do desafio. Porque nós podíamos muito bem falar: vamos batizar 500 pessoas, que já é um número, uma bênção, muito expressivo. Mas o grande propósito era mexer com cada líder de célula, com cada célula, levar cada célula a entrar em desespero. E agora nós vamos estar, a partir do dia 15 de setembro, 21 dias de jejum, com toda a igreja. Nós fazemos durante todo o ano, para acrescentar a nossa fé, para nos levar a buscarmos cada vez mais essa fidelidade da parte de Deus e darmos frutos todo o começo de ano. A primeira atividade nossa como igreja é um jejum de 21 dias. Já compartilhei com o pastor Felipe. Durante 21 dias nós levamos toda a igreja a um jejum, pelos propósitos daquele ano, para aquilo que nós vamos fazer naquele ano, crescimento das nossas células, multiplicação e tantas coisas. E esse jejum ele funciona da seguinte maneira: durante 3 semanas, primeira semana todo mundo sem o café da manhã, segunda semana todo mundo sem o almoço, terceira semana sem a janta ou o lanche da tarde. Se alguém por uma questão de saúde precisa tomar remédio, precisa se alimentar, aí a gente chama as pessoas lá na frente e nós oramos e liberamos essas pessoas do jejum. Isso é muito sério para nós como igreja. Então as pessoas vêm: olha, pastor, não precisa nem falar o que é. As pessoas vêm, nós oramos, nós abençoamos e elas estão liberadas do jejum.
elas vão só estar orando com a gente. Então, na primeira semana, porque as coisas precisam ser muito bem direcionadas. Então, na primeira semana sem café, a segunda sem almoço, a terceira sem o lanche. 21 dias sem TV. Gente, aqui entre nós, TV só tem coisa que não... 21 dias sem TV. 21 dias sem redes sociais, só usa para trabalho, e-mail, essas coisas, mas sem Facebook, Instagram e esses outros estragados que tem por aí. Tá? 21 dias sem refrigerante. E nós aconselhamos a tomar água, mas se quiser tomar suco pode, mas sem refrigerante. 21 dias sem falar mal de ninguém e sem murmurar. Pastor, mas isso não tem que ser uma prática? Tem que ser prática, mas se nós não começarmos a exercitar, então, que calor abençoado. Tá chovendo, que bênção, que maravilha. 21 dias. 21 dias sem atraso. Chegar no horário da reunião. Gente, é desafiador isso. Mas já há 5 anos nós fazemos esse jejum. Todo começo de ano. E nós entendemos que muito daquilo que Deus tem feito no nosso meio é por conta de levarmos a igreja a entender a importância da oração e a importância de se comprometer com Deus. Reunião todos os dias, das 8 às 9. Os primeiros jejuns nós fazíamos 3 reuniões durante o dia, uma de manhã, uma na hora do almoço e outra à tarde. Mas aí no último nós fizemos só uma reunião das 8 da noite às 9, com 1 hora. Dava 9 horas em ponto terminado, para estarmos todo mundo juntos orando como igreja. Sabe? E terminando o jejum com a ceia da intimidade, domingo às 6 horas da manhã, o templo cheio. O pessoal em jejum, entregando aquele propósito dos 21 dias, sabe, queridos? E Deus começou a fazer coisas maravilhosas no meio da igreja. Curas milagrosas, causas que até então estavam se arrastando na justiça, começaram a ser liberadas. Líderes que estavam desanimados começaram a ficar animados. As células começaram a crescer e multiplicar. Porque eu posso falar de tudo isso para vocês. Eu posso trazer aqui um monte de estratégias, que elas são boas. Mas se não tiver intimidade com Deus, se não ganhar na oração, nada disso vai funcionar. Nada disso vai funcionar. Então, aquilo que nós temos experimentado em Curitiba, nós entendemos que é favor de Deus sobre as nossas vidas. O pastor Odilon é um grande homem, um homem muito inteligente, mas acima de tudo, é um homem que teme a Deus. É um homem que procura agradar a Deus. Aonde eu vou, eu honro muito o meu pastor. Eu honro muito mesmo, porque eu aprendi isso e realmente nós precisamos dar honra a quem honra merece. Tenho aprendido muito com ele. E se eu estou aqui é porque ele me abençoou para estar. Entende? Então é trazer os líderes para perto. Quarta-feira, já estou encerrando. Desculpa, passei 5 minutos. Já estou encerrando, tá? Quarta-feira agora eu trouxe todos os meus líderes de distrito, que são 5 pastores. Trouxe lá para minha casa, tomamos um café juntos, conversamos sobre as células. E aí eles começaram a me trazer os números para o batismo. Eu falei, gente, eu não quero número, eu quero nome. Eu quero nome. Quero o nome das pessoas. Isso deu um trabalho para eles, aí me trouxeram a lista. O meu alvo dentro da região são 320 pessoas para batizar. Eles já me trouxeram 245 nomes. Falei, olha, está faltando pouquinho. E aí dei uma palavra de motivação para eles, sabe, tomamos um café juntos, oramos juntos. Aí semana que vem eu vou reunir os líderes de setor. A gente faz um café, eu estou ali junto com eles, orando. Queridos, é trazer as pessoas cada vez mais perto, motivá-las e levar a elas a entender o quão gostoso é trabalhar para Jesus, gente. Gente, que coisa boa. Quer patrão melhor que ele? Como diz o gaúcho, o patrão lá de cima, né? Quer patrão melhor que esse, queridos? Ele é justo, ele é amoroso, sabe? Ele nos ajuda, ele nos mostra, ele nos ensina como fazer. E eu sei que vocês já, desde o ano passado, o ano retrasado, Felipe, que você tem a visão aqui. O ano passado
O pastor Felipe tem trazido, né, essa proposta de trabalho. Vocês já têm feito um trabalho tão abençoado nesse lugar. E o pastor Felipe esteve conosco. Ele viu como nós somos muito simples, queridos. Muito simples. Nosso povo é muito simples. O nosso templo, ele é grande, ele é muito grande. Ele cabe umas 3.500 pessoas, mas é muito simples. Era uma fábrica que nós compramos, né? O pastor Felipe esteve lá com o pastor Rogério, né, com as esposas. Muito simples. Mas é um lugar onde a glória de Deus tem se manifestado. A presença do Senhor, porque é um povo que tem realmente entendido. E nós temos lançado um desafio, né, de que as nossas células vão, através da fé, da fidelidade dos frutos, elas vão se multiplicar. E multiplicar e multiplicar por aquela Curitiba. Ganhando pessoas para Jesus. Realmente fazendo algo. As igrejas estão se multiplicando. Um dos sonhos do pastor Odilon que eu comentei, 100 igrejas. Deus colocou no coração dele, já estamos com 32. Temos muito que trabalhar, mas com as igrejas a gente está indo bem consistente naquilo que estamos fazendo. Não é só abrir igrejas, né? Os nossos pastores das igrejas, né, eles têm um bom salário, eles têm um acompanhamento bem de perto, então a gente tem esse cuidado de realmente poder atender muito bem, sabe? E Deus tem nos levado a experimentar um mover tremendo, queridos, que começou pequeno. As coisas de Deus, elas sempre vão começar pequeno, para que quando elas fiquem grandes, a gente olhe para trás e veja de onde veio. Porque tem gente que já quer começar grande, e aí não funciona. Nós precisamos pagar o preço. O pastor Odilon, há uns 2 anos atrás, ele trouxe uma mensagem que impactou muito a igreja. Foi assim, olha, ele tem umas mensagens poderosas, mas aquela, eu acho que foi uma das melhores mesmo. Antes da glória vem a cruz. Muitos querem a glória, mas não querem passar pela cruz primeiro. E antes da glória vem a cruz. Jesus foi o exemplo. Antes de ser glorificado, ele passou pela cruz. E muitos pastores querem o destaque e querem a glória, mas não querem pagar o preço da cruz. E todo ministério relevante e significativo vai ter cruz no meio. Se não tiver cruz, não vai ser relevante e significativo. Você pode conversar com todos esses grandes homens de Deus. Eles têm histórias para contar. Você vai conversar com o pastor Odilon, ele tem histórias para te contar. Daquilo que ele já passou no ministério. De quando ele perdeu o filhinho pequenininho, com 3 meses de idade. E aquilo foi um desespero tão grande. Como Deus curou e hoje ele tem uma palavra em velório, gente. É um negócio impressionante. Eu falo, pastor, quase que o morto converte, porque é impressionante a palavra mas ele passou pela cruz, de perder alguém dentro da sua família. Ele sabe o que é dor. Então quando ele vai falar, ele está falando de algo que ele passou, de algo que ele viveu. Por isso que as nossas experiências no reino, queridos, elas vão nos ajudar a abençoarmos a vida de outras pessoas. Se você está passando um momento difícil, quero encerrar agora falando sobre isso. Se você está passando um momento difícil, um momento de luta, saiba que tudo isso é ferramenta que Deus está usando para te moldar e para te usar de uma forma tremenda e poderosa. Não desista daquilo que Deus tem te dado. Ah, pastor, você fala, mas você não sabe, lá na minha cela tem uma ovelhinha que de vez em quando me dá uma enxifrada. Mas creia que Deus vai usar a sua vida para mudar o coração, para transformar aquela vida. Não desista das pessoas. Pastor Felipe, nós estamos agora, essa é nova, essa semana, agora sábado, nós vamos fazer o jantar da honra lá na igreja. No meio do mover e de tanta coisa que Deus foi fazendo, algumas famílias saíram da igreja. Todo pastor passa esse desespero, e é um desespero no coração do pastor. Mas muitas delas começaram a retornar. E agora sábado nós vamos fazer um jantar. É o jantar da honra. Nós queremos receber essas pessoas como aquele filho que saiu da casa do pai e o pai recebeu de braços abertos. Elas estão indo para um jantar muito chique. Como igreja, nós queremos dar uma palavra, queremos falar que elas são bem-vindas, e queremos firmar uma aliança com eles. Ah, não, isso aqui eu não quero mais, é bom que já foi. Não, deixa que volte e vamos tratar, sabe? É esse o coração. Então, as pessoas vão nos decepcionar, queridos? Algumas sim.
O seu filho, a sua filha, algumas vezes não te decepcionou? Decepcionou, mas nem por isso deixou de ser filho e filha. Você deixou de amá-los. Então, no reino de Deus, nós precisamos ter esse coração. E o pastor Odilon, nessa parte, ele nos ensina muito. Pensa em alguém que não desiste das pessoas. Ele está sentado, domingo à noite, aquele salão cheio, gente, e ele fica do meu lado. Osni, você viu fulano? Osni, você viu Beltrano? Porque a gente não conhece todo mundo, mas tem aquele pessoal que cresceu junto com a igreja, tem liderado, e esses você identifica no meio do povo. Você está vendo fulano? Não, pastor, não estou vendo não, já faz 2 domingos que eu não vejo. Liga e vê o que está acontecendo. Ele tem esse coração, gente. Estou falando de um salão cheio de gente, e ele fica procurando as ovelhas, ele fica olhando para lá, olhando para cá. É esse coração que nós precisamos ter no reino de Deus. Se a ovelhinha não vai lá na cela, você pegar o telefone com muito amor e com muito carinho. Poxa, você fez tanta falta hoje. Aconteceu alguma coisa que você não pôde vir? Quem não gosta de ser cuidado? Quem não gosta de um abraço, de ser amado? Mais que às vezes a pessoa, você vai abraçar, ela fica assim, e tem alguns que só dão um abraço de Brasília, né? Que é assim, tapinha nas costas. Você vai dar um abraço apertado, a pessoa fica, Mas quem não gosta de ser abraçado e de ser amado, queridos? É uma carência nos nossos dias, e as nossas células precisam ser esse lugar, onde as pessoas vão chegar, elas vão receber um abraço, elas vão receber um sorriso. Gente, claro que ele vai querer voltar. Eu quero, antes de devolver a palavra ao pastor Felipe, sim, de uma forma muito simples, né? Eu reparti isso com vocês, que é aquilo que nós temos vivido lá. Mas, queridos, eu quero frisar mais uma vez: é favor de Deus sobre as nossas vidas, é favor de Deus. Nós reconhecemos isso, reconhecemos que Deus tem nos dado uma estratégia, e nós temos sido fiéis a essa estratégia de trabalho, e por conta dessa fidelidade a Deus e aquilo que é a proposta do MDA, de você ganhar as pessoas, cuidar bem delas através do discipulado, ensiná-las o que é reino de Deus, é que Deus tem nos abençoado e Deus tem nos feito crescer naquele lugar. E eu sei que Deus, o grande propósito de Deus é que esse salão fique cheio, que tem que ter 2, 3 cultos. Esse é o propósito de Deus, queridos. Esse é o propósito de Deus. Mas para que isso aconteça, o pastor Samuel sozinho não vai conseguir, o Felipe sozinho não vai conseguir, mas cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte, cada célula ganhando um e consolidando para o batismo. Olha algo significativo que nós vamos fazer no reino de Deus. É o trabalho de cada célula. Então, cada um fazendo a sua parte, nós vamos fazer algo muito significativo no reino de Deus. E vai multiplicar, mas para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Algo muito interessante, né? Quando a mulher está grávida, e ela está com aquele barrigão, ela até já anda meio assim, né? Porque o neném está fazendo pressão dentro do seu ventre para sair. Nós só vamos crescer no reino de Deus se nós tivermos uma santa pressão. Os nossos pastores falando, ministrando, olha, precisa ser assim, deve ser assim, sabe, com estratégias, com alvos, porque a pressão vai nos levar ao crescimento. E aí a mãe está lá, pressão, criança quer nascer, mas aí quando você vai no hospital visitar a mãe com o neném, aquele sorriso, com a criança no colo, sabe, porque a pressão gerou a bênção. Então, quando os seus pastores trouxerem estratégias para crescimento, mas está vindo pressão. A pressão é para nos levar a crescer. Nós só chegamos aonde nós chegamos até hoje. Pensa no homem que pressiona nós, é o pastor John. Ele pressiona para o crescimento. Mas a pressão não pode virar opressão. Não pode. Porque daí não é reino de Deus. Mas a pressão assim no sentido de você realmente entender que Deus está desesperado, o coração de Deus está desesperado para povoar o céu e tirar pessoas que estão nas garras do inferno. O coração de Deus clama por isso. Então o Espírito Santo vai nos pressionar a trabalharmos no reino e a fazermos, sabe? Porque se for só o homem falando, aí vai ficar desgastante. Mas quando Deus ministra ao nosso coração, mas Ele vai usar a vida dos nossos líderes, Ele vai usar. Então que a gente possa sempre estar muito atento a essas coisas, tá? Então, fé, fidelidade vai gerar fruto, que vai gerar multiplicação.
Fé, fidelidade, fruto, igual a multiplicação no reino de Deus. Fica em pé, queridos. Eu gostaria de orar com vocês. Me perdoem de ter passado o horário. Meu Deus do céu, agora que eu vi. Eu quero orar contigo. Faz um solo para nós, meu amigo. Não é, né, pastor? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e fosse fazendo uma reflexão daquilo que você tem feito no reino, mas daquilo que você tem deixado de fazer. Sabe, queridos, nós sempre podemos fazer mais. E daquilo que você já tem feito, se você realmente tem feito com a excelência que Deus gostaria que você fizesse, comece a pensar sobre isso. E eu quero orar junto contigo nesta noite, que o Senhor possa, através da nossa fé, através da nossa fidelidade, nos levar a gerarmos muitos frutos dentro do reino de Deus. Sabe, queridos, hoje quando eu olho toda a minha família dentro da igreja, às vezes eu estou lá na frente e eu estou chorando, mas chorando de alegria, por saber que Deus me proporcionou essa oportunidade e eu pude ter coragem, exercitar a minha fé, ser fiel ao meu Deus e acreditar que Deus ia alcançar o meu pai, a minha mãe e as minhas irmãs. Talvez você tenha precisado de algo nesta noite, e o Espírito Santo de Deus se move neste lugar. O Espírito Santo de Deus quer usar a sua vida para ganhar pessoas, para trabalhar no reino, mas é trabalhar no reino com muito amor, fazer com excelência, fazer de coração. Senhor, nesta noite, Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse povo tão abençoado que se reúne neste lugar, Pai. Quero te agradecer, Senhor amado, Pai, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite, Senhor. Pai, o Senhor primeiro falou muito forte ao meu coração, Senhor, de coisas que eu ainda preciso melhorar. Tenho me esforçado, mas ainda tenho tanto que crescer, ó Pai. E eu sei que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, Pai, precisamos realmente acreditar que podemos fazer coisas significativas no teu reino, Senhor. Precisamos exercitar a nossa fé, Senhor. Pai, é como alguém que para de fazer exercício, como alguém que para de ter atividades físicas, Senhor. O corpo vai sentindo, vai atrofiando, Senhor. Pai, assim é no mundo espiritual, Senhor. Pai, nos leva a ter intimidade contigo cada vez mais, porque através da intimidade com o Senhor vai falar conosco e vai trazer, Senhor, Pai, aquele sentimento no nosso coração que ainda estamos fazendo tão pouco, Senhor. Pai, eu abençoo esses homens e essas mulheres que estão aqui nesta noite, Senhor. Pai, que possamos ter um coração cada vez mais fiel a Ti, Senhor. Pai, que possamos realmente entender o Teu propósito, Senhor, através, Senhor, das estratégias que o Senhor tem dado à igreja, Pai. E nós não temos nenhuma dúvida, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos dá esse respaldo, Senhor. Pai, que o trabalho com as células é uma estratégia do Senhor para ganharmos muitas almas para o Teu reino. Foi assim lá no livro de Atos, quando nós lemos, Pai, onde a igreja se reunia nas casas, Senhor, onde o Senhor usou a vida daqueles homens, Pai, para pregar a tantos, Senhor, e tantos se converteram, ó Pai. Foi assim, Senhor, quando Paulo e Silas estavam naquela prisão e o Senhor veio de uma forma poderosa naquele lugar e o Senhor os libertou daquelas correntes e eles mesmo com as suas costas, Senhor, sangrando, Pai, eles estavam adorando e louvando ao Senhor, eles estavam exercitando a sua fé e eles continuavam fiéis à Tua presença, ó Pai. E quando o carcereiro vê aquela cena e ele tenta tirar a sua própria vida, eles pulam na frente daquele homem, eles pregam a Tua palavra e aquele homem, através da ministração de Paulo, através da ministração de Silas, ele leva toda a sua família também a se render aos pés do Senhor Jesus. Pai, que coisa linda, Senhor, é saber que mesmo em meio às dificuldades e às tribulações, nós podemos fazer algo significativo no Teu reino, Senhor. Pai, mesmo em meio às tempestades, às circunstâncias que são adversas, o Senhor faz milagres, o Senhor opera maravilhas, Pai.
Senhor, eu abençoo cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Pai, para que possa ser um instrumento das tuas mãos, mais usado e ousado na tua presença, Pai. Para que a tua palavra seja semeada, pregada em todos os cantos desta Porto Alegre, Senhor. Pai, e que muitas almas venham a ser ganhas através da ministração da tua palavra, e as células venham a crescer e a multiplicar, Senhor. Pai, a tua igreja venha a crescer e venha também a se fortalecer cada vez mais, Senhor. Pai, esta é a nossa oração nesta noite, Senhor. Pai, nos ajuda, nos ensina a termos mais fé, a sermos mais fiéis e a darmos mais frutos e a multiplicarmos no teu reino, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém. Glória a Deus. Querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe mesmo, e que Deus possa te usar cada